Essa semana, falando especificamente sobre cura, nós vamos acessar o amor de Deus, a bondade de Deus, para nos levar para outro nível. Deus tem falado muito sobre isso comigo, sobre nos levar para níveis mais profundos, para águas mais profundas. Muitas vezes nós podemos ter uma vida com Deus, uma vida numa religião, uma vida com algumas práticas, mas às vezes a gente resiste um pouco e ir para as águas profundas. E nós estamos nos inspirando nessa palavra do Senhor que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que é bastante conhecida. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Guarda seu coração. Ontem eu falei que o coração é o nosso toque, né, com Deus, é a nossa comunicação direta com Deus. E muitas vezes nós guardamos muitas coisas, guardamos nossa família, guardamos nossos bens, guardamos nossa casa, guardamos nosso casamento, nossa profissão, e nós não guardamos o nosso coração. Eu tenho visto muitas pessoas que atravessam uma vida inteira, que vivem uma vida inteira com o coração machucado, ou com o coração doído, ou com o coração guardando situações muito antigas. Tem uma história que eu lembro que me chamou muita atenção, de uma pessoa muito querida, que me chegou me contando uma história. Nós tínhamos tido um feriado, né? E ela chegou me contando uma história de que ela tinha descoberto a traição do marido, e contou toda a história, uma história bem desagradável, bem chata, assim, muito triste, de uma traição. O marido traiu com alguém da família, e ela me contou essa história, e ela contou para mais pessoas que estavam junto, e foi bem pesada assim a história. Mas depois que eu fui descobrir, eu tive a impressão, ela me contando a história, que era no feriado, que nós tínhamos acabado de passar por um feriado. Na verdade, tinha 10 anos que essa história tinha acontecido. 10 anos. Mas por que ela veio me contar nesse dia específico? Porque ela tinha visto a mulher, né, a mulher que o marido tinha traído, ela tinha visto essa mulher num determinado lugar, e isso voltou toda a história como se tivesse acontecido. E é interessante que isso aconteceu no início do ano, e quando foi antes do meio do ano, ela desenvolveu um câncer. Ela está bem hoje, mas ela realmente quase paga com a vida aquela situação toda. Por quê? Porque fica uma dor no coração, um rancor no coração, uma dor do que aconteceu. Muitas vezes acontece história comigo, com você, que são bastante tristes. Tem histórias que acontecem que a gente guarda e é difícil de processar essa situação. Uma traição, um abandono, uma vida às vezes difícil com pai e com mãe, um início de vida. Muitos de nós veio às vezes de tentativa de aborto, muitas vezes até estupro, enfim. São tantas histórias que podem acontecer conosco na vida, porque nós sabemos que, apesar de que nós somos de Deus, e Deus é o Deus dessa terra, nós temos também aí a ação do inimigo. Satanás está solto na terra até a volta de Cristo. Então existe muito mal na terra, mas existe também coisas que nem foi assim, o mal mesmo. Às vezes uma mãe que não tinha maturidade para criar um filho, um pai que não tinha maturidade emocional para estar ali dando apoio para a família, são questões da vida. E nós vivemos tudo isso, e nós temos experiências na vida que não são as melhores experiências, todos nós temos. Mas como a gente já ouvia lá há muito tempo, né, o João Paulo Sartre, ele tem uma frase que eu gosto muito, que fala: não importa o que fizeram com você, importa o que você fez com isso. Então essa frase traz para nós a necessidade que está escrita também na Bíblia, de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. E quando nós vamos vivendo a nossa vida sem curar o nosso coração, é onde nós temos ali o que a Bíblia chama também de coração enganoso. Então o que é o coração enganoso? O coração enganoso é o coração que não foi curado. Se o nosso coração é o toque de Deus, se o nosso coração é o nosso contato direto com Deus, esse lugar é um lugar santíssimo. Nós temos às vezes outras referências de lugar muito santo e está tudo certo, mas o lugar mais santo de todos é o nosso coração, é ali que Deus habita. Jesus deixou isso muito claro, que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria a presença dele. Então nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Então para isso nós temos que ter cuidado para o nosso coração não ser um lugar sujo, um lugar que não esteja preparado para isso. E é nossa responsabilidade limpar isso aí, né? Eu lembrei hoje de uma história muito interessante que eu gosto na Bíblia, que está em 2 Reis, que conta a história de Naamã. Naamã era um general, um oficial do exército sírio, e ele contraiu uma lepra. Essa lepra tirava ele totalmente de todos os benefícios que ele tinha da vida. É isso que a doença faz conosco. A doença
e eu estou falando aqui mais especificamente da doença emocional, da doença do coração, que também acaba aparecendo depois no corpo físico, a doença nos afasta da vida plena. Então Naamã, apesar de ser ali uma oficial, de ter todos os benefícios, né, da função dele, Naamã também tinha um outro lado que precisava ser resolvido, que era a lepra. E ele vai então, tem toda uma história, quem quiser ler, tá lá em 2 de Reis 5, tem toda uma história onde ele vai até Eliseu, que era o homem de Deus, para buscar essa cura. Então ele vai buscar essa cura e Naamã, ele recebe a orientação de Eliseu de mergulhar 7 vezes no rio, e ele resiste um pouco. Então ele resiste, e aí depois um funcionário, alguém que estava com ele, falou: mas Senhor, o senhor poderia ter feito isso, é tão rápido, não, mergulha 7 vezes para ficar livre dessa situação toda. E ele entra, né, e faz o que tem que ser feito. Ele tinha uma vida que poderia ser uma vida plena, ele perdeu essa vida plena por conta da doença, que no caso dele era a lepra. Ele vai atrás do homem de Deus e ele mergulha no mar, no rio 7 vezes, para buscar essa cura. André, eu tenho que mergulhar no rio 7 vezes? Não! Nós só temos que buscar esse tempo de cura com Deus. Então, coisas que aconteceram no nosso coração, que estão como uma lepra, nos afastando da vida plena, isso tem que ser tratado com urgência. E como a história que eu contei no início, da minha amiga lá que foi traída, tem tantas questões que nós temos, que aconteceu na nossa vida e que nós não resolvemos ainda. Muitas vezes, eu tenho tratado muito com pessoas, né, no processo terapêutico que a gente está desenvolvendo, pessoas que, por exemplo, têm ainda uma falta do amor de mãe, ainda tem uma falta do pai que às vezes abandonou, ou então às vezes trabalhava tanto que a criança, né, se sentia ali meio longe, meio afastada. Eu tenho visto tantas histórias de pessoas adoecidas, pessoas ainda com tristezas no coração, e que não deixaram, não permitiram que o Senhor entre e cure, né? Jesus cura de várias formas. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, a gente vai ver que Jesus, ele tinha pressa, urgência em curar as pessoas. Tem uma história que é rapidinho na Bíblia, mas que fala muito conosco, que é a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, e fala assim, quando Jesus entra e cura a sogra de Pedro, rapidamente ela se põe a servir. Então eu e você, nós viemos na vida com um propósito para cumprir aqui nessa terra. Nós não estamos aqui por acaso, nós não fomos deixados aqui por acaso. Então nós temos um propósito para curar, para cumprir aqui. Mas se o nosso coração ele não estiver curado, nós não conseguimos cumprir o propósito de Deus. Então a urgência que Jesus tem é por duas coisas. Primeiro, que Ele nos ama e Ele quer que a gente experimente essa vida plena. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. E quando nós temos uma doença, nós temos uma dor no nosso coração, uma questão não resolvida no nosso coração ainda, nós não experimentamos a vida em abundância, assim como Naamã não conseguia. Então ele precisou ser curado para aproveitar toda a vida que ele tinha. Então Jesus tem essa pressa porque Ele nos ama. Mas tem um outro lado também. Nós temos dentro de nós o que eu chamo de superpoderes, né? Nós temos muitas coisas dentro de nós, muita força dentro de nós, nós temos muitas habilidades, nós temos muitas coisas bacanas dentro de nós, e nós somos usados por Deus nisso para alcançar outras pessoas. Esse é o nosso propósito de vida. Só que quando nós estamos machucados, quando as feridas ainda estão abertas, nós não conseguimos cumprir nosso propósito. Então por isso também Jesus tem pressa. É chegado o tempo do fim. É chegado o tempo do fim. Jesus está voltando, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar para fazer o que o Senhor nos colocou aqui para fazer. E para fazer o que nós precisamos fazer, nós precisamos então despertar dentro de nós esses superpoderes, que é tudo isso que nós temos, são as ferramentas que nós temos. Mas se nós estamos na dor, nós não conseguimos usar os nossos superpoderes. Então Naamã, na história que eu contei, Naamã tinha superpoderes porque ele era do exército, ele era um general lá e tudo, então ele tinha superpoderes. Mas a dor da lepra não permitia que ele fosse tudo aquilo que ele nasceu para ser. Por isso o homem de Deus age e cura. Então Deus tem pressa em nos curar para que a gente faça tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer, para que a gente cumpra o nosso propósito. Mas para isso, nós temos que ter pressa em nos curar. Então tem muita história ainda para ser resolvida, tem muita história para ser ressignificada, e nós precisamos ter pressa nisso.
para que Deus haja através de nós. Sabe que tem muitas pessoas que estão próximas de nós, que vão ser atingidas, que vão ser tocadas por nós, mas que nós, na nossa doença, na nossa dor, nós não conseguimos cumprir isso ainda. Então é preciso olhar para nós, é preciso buscar essa cura, tratar as questões antigas. E as questões que eu tenho falado aqui, eu falei acho que ontem, na segunda-feira, nós temos problemas para ser resolvidos no corpo, na alma e no espírito. Mas eu tenho falado muito sobre as dores da alma, as dores emocionais, porque essas dores, inclusive, elas trazem doenças físicas para nós. Então, quando nós não estamos tratados, quando nós colocamos a sujeira debaixo do tapete, a gente faz muito isso, aparece no nosso corpo, aparece como obesidade ou sobrepeso, aparece como pressão alta, aparece como uma dor de cabeça que não sara, como erupção na pele, tipo com alergias e tudo. Isso é o nosso corpo dando sinal de que a nossa mente ela precisa ser renovada e o nosso coração precisa ser tratado. Então nós temos acesso a isso, mas para isso nós precisamos ser diligentes, como o provérbio diz. Seja diligente para limpar o seu coração. Tenha como prioridade limpar o seu coração. E nós temos muitas prioridades na vida e está tudo certo isso. Nós corremos atrás, nós trabalhamos, nós cuidamos de família, fazemos tantas coisas. Mas a urgência que nós temos que ter é tratar o nosso coração, é cuidar o nosso coração. Se o nosso coração ele não estiver limpo, nós temos dificuldade de sermos nessa terra tudo aquilo que nós nascemos para ser. Então eu estou chamando essa semana para que todos nós, para a gente que tenha vontade de tratar o nosso coração, que a gente não tenha medo. É interessante quando a gente é criança e a gente tem, por exemplo, que tomar uma vacina. Eu lembro, eu era medrosa, gente, você não tem noção, tanto que eu era medrosa. E eu corria, eu lembro quando eu quebrei meu braço e eu ouvi o médico falando, vamos ter que engessar. Eu entendi injeção, então engessar o braço até aqui, o médico falou. Eu falei, vai ter que colocar injeção no braço todo. Gente, eu saí correndo, de verdade, literalmente eu saí correndo do hospital. Meu pai teve que sair correndo atrás de mim com o braço quebrado, eu correndo com medo de injeção. Então, quando nós não temos a confiança, nós temos medo do tratamento. Nós achamos que vai doer muito. E eu confesso que acaba doendo um pouquinho mesmo. Só que a dor que nós estamos trazendo de uma vida inteira doente, dói muito mais. Então, aquela dor lá da infância, ela dói, aquela dor crônica, que dói a vida inteira. E às vezes nós precisamos de uma dor pontual. Ter coragem de deixar o Espírito Santo trazer à tona tudo que precisa ser tratado e tratar. Às vezes é preciso mergulhar no rio 7 vezes, entre aspas, né? Às vezes é preciso Jesus fazer um barrozinho e colocar nos nossos olhos. Às vezes é preciso Jesus dar a mão e mandar levantar. Jesus vai tratar de nós de acordo com as nossas necessidades. Ele sabe, Ele conhece meu coração e o seu, e Ele sabe onde que precisa tratar. Mas para isso, como diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Muitas vezes nós passamos uma vida inteira achando que estamos caminhando com Jesus e nós só estamos em alguma congregação, alguma igreja, alguma coisa assim, mas de verdade nós não permitimos Jesus caminhar conosco. Porque quando nós caminhamos com Jesus, os olhos se abrem, o coração é curado, a vida plena nos alcança. Então nós precisamos parar de resistir à ação de Deus, à ação do Espírito Santo. Quando nós paramos de resistir, é quando nós abrimos essa porta das nossas histórias, das nossas dores, das nossas doenças e deixamos o Senhor entrar. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro e nós vamos ceiar, ou seja, vamos fazer uma festa juntos, mas se abrir o coração. E às vezes, eu falo por mim, porque eu vivi isso durante muito tempo, a gente abre o coração em algumas partes sim, em algumas partes não. Algumas nós não queremos mexer e outras nós deixamos de Jesus entrar. Jesus, Ele quer ser Senhor de todas as coisas, quer entrar em todas as áreas da nossa vida, porque assim nós vamos alcançar a vida plena. Essa é a vontade de Deus e Ele tem pressa, que a gente tenha pressa também de receber Jesus em toda a sua plenitude, agindo em todas as áreas da nossa vida. Obrigada por estar comigo aqui hoje. Amanhã a gente volta com mais uma palavra no nosso devocional. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.